E aí, tá vendo já? Vai lá no Facebook. Sim, viu? Já. Já tá? Já. Ô, luta, hein, pessoal? Bom, vamos lá. Boa noite, né? Essa transmissão era para ser pelo YouTube, mas acabou não dando certo. E estamos aqui para honrar um pouquinho o compromisso com as pessoas que se comprometeram de assistir. Ela será gravada, né, para que depois ela possa ir para o YouTube como vídeo gravado e não ao vivo como nós gostaríamos. Mas, para não perdermos mais tempo, vamos falar um pouquinho das reflexões do recolhimento, esse recolhimento social a qual nós estamos vivendo. Tá? Então, o recolhimento social, ele trouxe muitos questionamentos de como seriam esse momento pelo plano espiritual. Né? Então, algumas pessoas perguntaram, né, o que é que está acontecendo, o que é isso, por que estamos passando por tudo isso. Tá? E os nossos médiuns foram tendo percepções e nós alimentamos essa palestra com muito do conteúdo que veio deles. E é muito importante a gente tentar entender por que estamos passando por isso. Né? Então, na mídia, eu fui atrás não apenas das notícias sobre o avanço da doença, né? Mas procurei ver como as pessoas no mundo todo estavam se comportando com relação a isso. E eu li um pensamento muito interessante de um jornalista local aqui de Fortaleza, o Tom Barros, quando ele disse que ainda estou me sentindo grogue, como quem numa luta de boxe leva um cruzado e fica nas cordas do ringue, tentando não desabar. Então ele fala que nos 54 anos dele de jornalística nunca viu nada parecido. E ele diz ainda que quero crer que a humanidade precisa fazer uma reflexão sobre tudo o que está acontecendo. Né? Então esse é o nosso propósito de hoje. A gente refletir tudo isso que está acontecendo. Como podemos melhor nos situar daqui para frente. Vamos adiante. Palavras como coronavírus, Covid-19, Wuhan, né, passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Fiquem tranquilos que não vai ser um noticiário como da televisão, apenas precisamos nos situar. E isso, né, foram se amontoando, né, com uma outra palavra muito pesada, uma palavra grande, né, e também a abrangência do seu significado assusta: quarentena. Tá? Então, quarentena era algo que nós víamos muito em filmes, mas essa palavra passou a ficar pertinho de nós e a quarentena também é uma possibilidade. Mas aí as autoridades, né, do nosso estado e de outros, né, passaram a utilizar o confinamento social. Que o quarentena ficava algo muito relativo a um estado de prisão, como algumas cidades precisaram passar. E nesse confinamento social, né, apareceu uma outra expressão: fique em casa. O ficar em casa passou a ser, né, sinônimo de preservar a própria vida e daqueles que estão ao nosso redor, principalmente quem convive com pessoas em situação de risco. De uma hora para outra, 3 bilhões de pessoas estavam em confinamento social, algumas em quarentena, em mais de 70 países. E assim, o mundo virou de cabeça para baixo. Tá? Joana de Ângeles, em 2006, na revista Presença Espírita, é uma publicação muito boa da Casa do Caminho, disse que opera-se na Terra, nesse largo período, a grande transição, anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. Confirmada, anunciada pelas Escrituras. Onde foi que as Escrituras falou de transição planetária? Quando Jesus disse que seria separado o joio do trigo. Tá? Então foi nessa hora que já estava sendo anunciada que haveria essa separação da população. Eu vou falar agora, mais à frente vou repetir, né? Porque nós vamos trazer alguns momentos que podem gerar uma interpretação
duvidosa ou até incômoda por parte daqueles que perderam alguém nessa pandemia, que essa separação é feita com base não na nossa vida atual, mas no somatório, né, de toda a nossa existência. Então é aí que entra o nosso julgamento. Então, se nessa vida fomos excelentes pessoas maravilhosas, nesse momento não temos condições de falar quem fomos no passado. E nesse trabalho a gente vai, sim, começar a situar a todos nós, né, de uma maneira geral, como sociedade, nesse contexto. Joana disse ainda que não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta, como resultado da lei de destruição geradora desses fenômenos, né? E eu acabei não falando que o Espiritismo confirmou esse momento. Vamos trazer algumas passagens. Já no ano de 1860 já se falava da transição, quando isso ficou muito claro, que aqueles espíritos que não se afinassem com uma terra transformada, espíritos não devotados ao amor, à bondade, à caridade, seriam enviados para outros mundos, onde eles teriam uma oportunidade do aprendizado necessário a essa transformação, da mesma forma que para a Terra vieram outros espíritos. Tá? O caso mais conhecido são os famosos enviados de Capela. Então, para que haja o desencarne, né, porque o corpo fica, a terra come, né, então nós sabemos que o espírito é que é eterno, que o corpo espiritual é que dá continuidade à existência no pós-morte, né? Para que ele possa se libertar do corpo físico, é preciso que haja, né, o falecimento, a morte, como nos acostumamos a dizer. Então, desencarnes em massas, são catástrofes, elas levam, né, muitos espíritos ao desencarne, tá bom? Mas aí a Joana está dizendo que não seriam somente cataclismos, né? Uma pedra que vem do espaço, um tsunami, nós temos muitos exemplos disso, os terremotos, eles tiram muitas vidas, enchentes, avalanches, tá? Então, não seriam só isso. E nesse momento nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar isso. Um cataclismo que está sendo gerado, né, por algo não físico, algo não sendo um fenômeno da natureza. Olha aí, em 1862, Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o que posso falar dos mundos de provas e expiações que vocês ainda não sabem, uma vez que basta observar a terra em que habitam. Allan Kardec, quando estava fazendo a codificação espírita, quis perguntar de Santo Agostinho sobre os muitos mundos, pois uma outra mudança que a doutrina espírita trouxe foi exatamente essa interpretação de lugar. Então, a China é um país, a Inglaterra, a Itália é outro, a Inglaterra é um, a Itália é outro, Estados Unidos é um, o Brasil é outro, são lugares distintos. Isso é muito fácil encaixar na nossa cabeça. Mas quando nós olhamos para o céu, né, a interpretação assim, mais próxima do que haja lá fora que nós temos é a própria Terra, a Lua e o Sol que nós vemos. Então, para muitas pessoas ainda é difícil a concepção que o espaço é rodeado de vida nos muitos planetas que existem. Então, igual à Terra, existem muitos planetas. E assim, nesses planetas, assim como nos países, há um fluxo de embarque e desembarque de pessoas, chegada e saída, então para os planetas também é a mesma coisa. Tá? Os espíritos chegam aqui e os espíritos saem daqui. E aí, Santo Agostinho complementa que a Terra é um dos mundos onde os espíritos resgatam suas dívidas. Então, o nosso planeta é um planeta escola. Então, nós estamos aqui para resgatar, para pagar a nossa pena de alguma coisa que fizemos. Então, ele diz ainda que existem milhares com esse mesmo objetivo. Existem também mundos mais e menos felizes do que o nosso, mundos melhores. Então, assim, quem sai da Terra, essa pessoa pode estar saindo para um mundo mais inferior, para um mundo igual à Terra, mas pode estar saindo também para um mundo melhor do que a Terra, tá? Então, para sair, é preciso que o corpo morra. Isso faz parte do processo. Assim como existem os de transição, aos quais podemos chamar de mundos regeneradores, tá? Então,
a Terra ela vai sair dessa condição de prova e expiação para ser um mundo de regeneração, vai ser um mundo muito melhor, tá bom? Então esse é o nosso objetivo. Então as pessoas que não conseguirem situar, assim como na faculdade, na escola, quando troca de série, aquele aluno que não conseguiu aprender as matérias de forma adequada, ele não pode partir para a série seguinte, ele vai ficar na série anterior, certo? Então assim somos nós como espíritos. Sempre que vocês virem essas postagens que tem CM no cantinho da tela, significa que é uma informação que veio através dos trabalhadores da Casa de Mirambês. Eu gosto muito de preservar o conteúdo que é gerado na nossa casa. Então, um espírito que se titulou como um espírito amigo em agosto de 2017 nos disse: aqueles que não fizeram nem o bem e nem o mal irão para planetas muito parecidos com o atual planeta Terra. Será um êxodo extremo e forçoso, mas necessário para todo este processo de transição. As dores maiores ou menores dependerão do que aqui é construído hoje, certo? Então vamos lá. Antes de entrar para o próximo slide, o Facebook às vezes ele corta um vídeo com 30 minutos. Se cortar, eu tenho que me reconectar. Tudo isso demora uns 2, 3 minutinhos. Então vocês não vão embora, vocês voltam, porque eu quero estar pertinho de vocês, tá bom? Ao final do trabalho, nós vamos fazer uma rotina de fluidificação de água, porque nas casas espíritas todas fechadas, as pessoas estão sem água fluidificada, e muitas pessoas a utilizam, né, principalmente nesses momentos de grande aflição, porque ela é terapêutica. Então, cada um no seu lar que tiver a intenção irá fluidificar a sua água, tá? No final a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Nessa rotina de chegadas e partidas, tá? Eu falei um pouquinho de quem está saindo, mas também tem que estar chegando. Então, aqui nesse momento, a Terra está sendo o local de primeira encarnação para muitos espíritos. Então, são espíritos que estão vindo de fora. Em agosto de 2019, nós tivemos essa informação, né? Foi feita essa pergunta junto com outra aos espíritos, e eles disseram: estes seres terão uma nova oportunidade de aprendizado, trazem consigo os conhecimentos necessários que ajudarão ao novo povo da Terra, e com os nossos povos, eles aprenderão o que precisam. Então vejam bem, então tem espíritos que estão num mundo um pouquinho evoluído do que a Terra, mas por alguma razão eles precisam repetir algumas experiências, eles precisam ter alguns aprendizados, e eles estão vindo para cá para fazer isso. E eles vão trazer, né, uma bagagem a se somar. Nós vamos aprender coisas novas. É assim que vão surgindo algumas invenções, algumas ideias legais, tá? O universo é uma grande morada a que todos os povos precisam se integrar. Por mais que tentem entender o tempo, né, para uma mente tão atrasada como a de vocês, é difícil. Então, o que é que os espíritos querem dizer com essa nossa mente atrasada na relação de entendermos o tempo? Então, voltando àquela interpretação inicial sobre as pessoas que estão partindo nessa pandemia, onde nós não podemos defini-las, enquadrá-las como ser universal somente por essa vida, né? Então, o que se leva em consideração é todo o tempo das existências que elas tiveram. Então é isso, tá? Então o tempo no mundo espiritual, ele não corre nesses 60 minutos, como nós contamos aqui para uma hora, né? O dia de 24 horas, o ano de 365 dias, lá o tempo corre de forma diferente. Vamos avançar. Então esse também se intitula como um espírito amigo. Nem sempre eles vêm dizer o nome, porque para eles isso é indiferente. Então vejam bem, nessa abordagem de muitas vidas, eu hoje, né, me chamo Carlos, tá? Então hoje eu me chamo Carlos, mas numa outra vida, né, eu não sei quem eu fui, tá? Então eu não me lembro.
certo? Então por isso que os espíritos dizem que o nome não é tão importante. Kepler 186f, né? Então esse é um planeta recém-descoberto, um planeta irmão da Terra, digamos assim, muito semelhante à Terra, onde os cientistas acreditam que seja possível a existência da vida, né, conforme existe aqui na Terra. Tá? É um planeta gêmeo, ele fica na constelação do Cisne e dista a 500, um instante, voltou, né? Eu tenho aqui, a minha esposa está aqui dando aqui um feedback aqui. Vamos lá, então ele fica distante 500 anos-luz aqui da Terra, num sistema, né, onde só existem 5 planetas, tá? Então, esse é um nome que vai surgindo na nossa lista, né, de possíveis habitações. Transição planetária, né? A transição planetária não será o fim do mundo, pois muitas pessoas se assustam com isso, mas sim o fim da nossa atual civilização. Estamos ultrapassando o ciclo evolutivo e temos que estar preparados para o novo mundo que está para surgir. Lembrem que lá atrás eu falei que Santo Agostinho, em 1862, já trazia isso de uma forma muito clara, muito precisa. Então a codificação fala da transição com muita tranquilidade, com muita transparência. E Jesus já vinha anunciando a separação do joio e do trigo. Então nós temos ainda aqui que a transição pode ser bem representada pela metáfora da lagarta, que termina seu ciclo evolutivo para entrar em seu casulo, onde sofre uma alteração orgânica e se transforma na formosa borboleta. Olha só, o corpo espiritual, o perispírito, ele deixa o corpo físico, volta para o plano espiritual e lá ele se modela com a aparência daquele novo corpo que ele vai ocupar. Então ali naquele novo corpo, ele vai começar uma nova vida. E assim, já aconteceu conosco e vai acontecer muitas vezes. Isso tudo, gente, está no livro Alvorecer da Nova Era, psicografado pelo Divaldo, né, e o espírito Manuel Filomeno de Miranda é quem dita. Foi lançado no ano de 2012. Tá bom? Vamos lá, voltando a falar da Covid-19, tá? Então, o que a gente percebe? Esse mapa, gente, eu copiei ele aí à tarde, lá no cantinho inferior esquerdo, vocês vão ver a data, ó, 29 de março de 2019, às 14h30, né, a marcação de hora no sistema inglês, tá? Então ele diz que nesse momento já haviam 700 mil casos confirmados, tá? Então isso é um trabalho que é realizado por um órgão, uma instituição seríssima, a Universidade Johns Hopkins, tá? Fica lá nos Estados Unidos. Então eles estão fazendo o acompanhamento. Então a gente percebe que essa ação, tá? É muito importante vocês gravarem isso. Esses pontinhos vermelhos que estão vendo na tela é onde já está acontecendo a pandemia do coronavírus, aonde o vírus está atacando, tá? Então a gente está vendo que é praticamente em todo o planeta. Então, está havendo uma ação global. Quando nós olhamos assim de cima, né, percebemos claramente isso. Então, é algo que está acontecendo no mundo todo. É como se as pessoas estivessem sendo retiradas desses locais de forma bem seletiva. E aqui um pouquinho da imprensa, né, que o que está acontecendo, né? Então, algumas imagens que eu separei, né, das postagens que a imprensa está dizendo. Nessa primeira nós temos o Papa Francisco, né, ele reza na Praça de São Pedro vazia. Tá? Então essa imagem é muito interessante. O Papa da sua janela olha uma praça vazia. Então, sinônimo que as coisas estão muito diferentes. Tá? Então, aquele dia era um dia diferente para o Papa. Aquilo ali é um dia diferente para o mundo. É muito importante a gente entender que essa condição de diferença, de transformação para algo que vai vir mais à frente. Na imagem do meio, nós temos aí caminhões perfilados na Itália, transportando, né, 65 ataúdes, caixões. Então, tantas mortes acontecendo na Itália,
Eu não sei se foi ontem ou se foi sexta, ela bateu um recorde de 900 mortes no mesmo dia. Então os carros funerários já não davam vencimento. Eles teriam que ser levados nos caminhões do exército. Então essa triste procissão estava levando essas vítimas, tá, para serem cremados e algumas enterradas. Vamos para a ponta aqui, né, a outra postagem, tem aqui do Diário do Nordeste. Mortos por coronavírus são proibidos de ter velórios, né, de justiça cearense. E não é só a cearense, a nossa justiça seguiu uma tendência mundial. Então, em alguns países onde está mais escrito, somente uma pessoa. Eu estava lendo hoje, saiu na BBC, uma matéria muito interessante, explicando como é o procedimento. O hospital coloca o cadáver dentro de um saco, então ele é lacrado, tá? Porque as roupas utilizadas, elas têm a condição de transmitir o corpo depois de morto? Não. Então, a família traz uma roupa, né, opcionalmente, e essa roupa é colocada por cima do cadáver, tá? Então ele não veste a roupa e a partir daí não há mais contato, tá? Então o caixão é lacrado e o velório no máximo, esse momento é no máximo 15 minutos e apenas um parente. Então isso vai gerar vai ser algo, esses mortos vão precisar de muito auxílio nas reuniões mediúnicas para serem esclarecidos. Nós já temos recebido algumas psicografias, alguns médicos, eu não trouxe porque é um momento muito delicado e a gente não pode falar nisso. Então alguns têm dito que eles não compreendem como aquilo aconteceu com eles. Tá? Então alguns reclamam de não ter tido, né, aquele contato final de se despedir, porque muitos, como ficaram muito tempo na UTI, e já tinham a consciência do que poderia vir a acontecer, tá bom? Então vamos adiante. Eu vejo a chegada do coronavírus, tá, nos países, nos lugares, assim como um tornado poderosíssimo. E eu achei essa imagem, ela é muito bacana, né? Porque os médios estão falando muito de nuvens negras. Eles estão à noite, a gente tem sugerido aos nossos trabalhadores que ao dormir se coloquem como voluntários, como socorristas para ajudar a equipe espiritual nesse momento de tanta dor, tá? Então o tornado chega, ele bate, arrasa tudo, deixa tudo destruído e depois vai embora, tá? Então assim tem sido. Então aquela cidade de Wuhan, na China, ela já está voltando à sua normalidade, as pessoas estão voltando às suas vidas. Isso vai acontecer com todos nós, tá bom? Em 2012, o Robson Pinheiro lançou um livro muito interessante, O Fim da Escuridão. Nesse livro, o Robson fala da higienização, do umbral, dos subterrâneos espirituais da Terra. Porque no processo da transição, esses locais precisam ser limpos, certo? Então, nesse livro, ele fala muito bem disso. E é muito legal. E eu trouxe aqui uma passagem para mostrar para vocês. Ele diz que as reurbanizações extrafísicas são patrocinadas por espíritos diretores da vida planetária, visando sanear os ambientes subcustrais umbralinos ou os mais profundos quistos de sofrimento e de ação contrária à cosmoética, em meio às comunidades que habitam o planeta. Tá? Então, quer dizer, tudo isso acontece sobre a coordenação, sobre a direção dos bons espíritos. Nós é que não compreendemos tudo o que está acontecendo. O Robson diz ainda que a reorganização do espaço dimensional próximo à morada dos homens, se bem que numa dimensão diferente da matéria densa, é necessária para erradicar da atmosfera do planeta os focos infecciosos de energias densas negativas de natureza destrutiva. Então vamos lá. Então aqueles que estão mais envolvidos com a literatura espírita são acostumados com a expressão larvas astrais, né, miasmas. Então esses são os vírus, são as bactérias do plano astral.
E quando essas coisas do plano astral se acoplam ao nosso corpo espiritual, e quando não há a higienização nos tratamentos que nós fazemos na casa espírita, com os trabalhos com passe, são feitas limpezas desses miasmas, dessas bactérias, essas bactérias se transformam nos vírus físicos, tá? Então, esse corona e esse Covid, né, ele tem algo a ver, sim, com alguma relação de alguma criação umbralina, tá? Então, isso, com certeza, essas infecções, elas têm, sim, uma origem também no plano invisível, tá? Mas a espiritualidade, ela é muito sábia, de tudo ela tira a lição positiva, de tudo ela se utiliza para o crescimento, para a evolução, e a gente vai ver isso mais à frente, tá? Então, o que é que ele diz? Que toda ação no ambiente extrafísico do planeta repercute no cenário físico e social do mundo. E é o que nós estamos passando agora. Tá? Então, nós somos obrigados a ficar em casa, estamos preocupados com as nossas contas, com a nossa saúde. Quem tem aquele paciente, todo mundo tem. Não precisa ser um idoso, não. Todo mundo tem um amigo, tem alguém na família que tem uma diabetes, que já passou por uma cirurgia, que tem problema respiratório, que tem um problema de imunidade, passou por algum câncer, enfim. Nós sempre temos alguém especial que a gente está preocupado. Então, essa é uma preocupação da sociedade, de todos nós. Vejam só, isso aí é um centro de convenções na Espanha, como está acontecendo no mundo todo. O espaço foi transformado numa imensa enfermaria. Tá? Lembrando que se o vídeo cair, vocês vão aguardar uns 2, 3 minutinhos enquanto eu me reconecto, tá? Porque o Facebook corta com 30 minutos em algumas vezes. A rede está muito congestionada, tá? Então as empresas de tecnologia estão fazendo isso para conseguir atender a todo mundo. Então vamos lá. Então aqui em Fortaleza é o estádio Presidente Vargas, está sendo transformado num grande hospital. Vejam o que uma médium nossa da casa me passou. Na primeira semana de março, ela estava na reunião mediúnica e ela disse o seguinte para a pessoa que dirige a reunião: veja um grande espaço repleto de macas, como sendo um grande hospital. Porém, não há nenhum paciente. Lá todas as macas estão vazias. Então a pessoa, dirigente da reunião, foi até ela, então fez todos os procedimentos de investigação daquela situação, mas é uma médium muito experiente, com um bom domínio do desdobramento, e ela disse: olha, eu só posso falar com você isso que eu estou vendo. E a reunião prosseguiu. Passaram-se algumas semanas desse recolhimento, e outras pessoas do grupo mediúnico se lembraram dessa situação e associaram aquela visão a esses hospitais improvisados que estão sendo construídos. E nessa quarta semana de março, essa mesma médium teve um outro desdobramento e ela viu o seguinte: vejo os socorristas trabalhando nos desencarnes seletivos. Lembra daquela imagem do mapa com as bolinhas vermelhas? Pois é. Eu conversei com essa médium ontem e para melhor esclarecer tudo isso, antes de trazer essa informação para vocês, e ela me falava: Carlinhos, desencarnes seletivos não seriam coletivos? Eu digo: olha, seletivos sim e coletivos também. Porque vejam bem, essas pessoas estão sendo pinçadas por todo o planeta. E elas estão sendo pinçadas de formas seletivas. Então vamos lá, desencarnes seletivos nos vários países. E os desencarnados são colocados em transportes, tipo umas ambulâncias, e levados para uma grande instalação hospitalar. Vamos lá. Transportes, Então esses transportes, os espíritos, gente, eles nos dizem, André Luiz, de uma forma muito rica em nosso lar, nos traz aquela ideia do aeróbus, onde é um veículo, tipo um ônibus que transportam as pessoas. Então, em muitos outros livros dele também, se falam dos espíritos utilizando esses transportes para resgatar essas pessoas
no umbral. Tá? Então essa médium viu os espíritos que estão sendo removidos dos hospitais, do umbral, daqueles locais lá embaixo também, né, onde eles estão sendo retirados. Então o que é que ela disse? Que é para aquela instalação hospitalar. Aí ela completou, aquela que vi vazia e que agora está sendo ocupada por estes. Aí ela disse mais, é um grande número de desencarnados, de todas as nacionalidades. Mas o estado mental deles é como se todos estivessem na mesma vibração. Então aí ela ficou surpresa também com essa observação. É uma médium muito experiente e ela ficou atenta ao que ela estava vendo. É muito importante que o médium procure entender o que ele vê, o que acontece. Porque muitas vezes o fenômeno, a mediunidade de cada pessoa faz com que ele possa ser visto de forma diferente. Então a gente tem que ter a mente muito aberta, mas tem que ter o pé no chão sempre que a gente vai analisar uma situação mediúnica. Mas vamos lá, e se a pessoa não se predispor a ver, você diz o que você está vendo, e aí juntos a gente vai compreendendo aquela situação, tá? Então os espíritos, vocês vejam bem, então a espiritualidade está pensando aqueles que estão no mesmo nível. Porque se eles vão ser mandos, né, vão ser enviados para um determinado local, tem que ser um local compatível com a cultura deles, certo? E ela diz mais, independente da nacionalidade, o que foi mostrado era um grande trabalho sanitário mental, né? Então significa o quê? Essa seletividade que estava havendo, essas pessoas, elas estavam infectadas. Então essas infecções iam gerando os miasmas. Esses miasmas, no plano físico, conforme falou o Robson naquele outro slide, né, eles vão se transformando, né, eu complementando o raciocínio, nas doenças físicas e mental. É a perturbação porque o mundo passa, não é pequena. Então, muito legal essa colaboração da nossa colega. E aqui, para reforçar algumas coisas do que ela falou, temos aí a nossa Terra vista, né, da estação espacial, lá de cima. Então, assim é que os espíritos estão vendo, estão chegando e indo até aqueles locais de coleta, né, dos seus resgatados. André Luiz, no livro Os Mensageiros, fala o seguinte, Aniceto é o instrutor do André Luiz naquela missão, faz observações sobre a diversidade de caminhos existentes que ligam o nosso lar à crosta. Então o André Luiz aí traz uma informação muito bacana. Então é muito importante a gente atentar a cada palavra e compreender o sentido da mensagem. Então, nosso lar, nós sabemos, fica lá em cima, né, na estratosfera. Então, quando eles vêm lá de cima até a Terra, eles não dão um salto, eles não pulam, não são que nem um super-homem. Então, eles vêm num veículo, né? Então, ele diz aqui que são várias as estradas, os caminhos que ligam o nosso lar até a Terra. Então, assim como existem as vias aéreas, os aviões, eles voam, é como se tivessem as estradas. Então, é como se fossem as estradas físicas, as rodovias. E aí André Luiz, ele complementa mais ainda. Rumo à crosta, inicialmente, para se locomover, a equipe usa uma espécie de automóvel com asas, movido a fluido elétrico, que levou os viajantes até próximo à costa. Então, quer dizer, eles vieram do nosso lar usando um transporte. Então, quer dizer, isso bate, né, com o que a nossa médium também viu. Gente, isso aí foi psicografado pelo André Luiz, né, aliás, ditado pelo André Luiz em 1944. Quem psicografou foi o Chico. Então a gente vê naquele tempo, André Luiz tinha conhecimentos limitados dessas tecnologias que hoje para nós são comuns. Nem sempre o céu está azul, nem sempre aquele céu de brigadeiro. Às vezes ele fica assim, em chamas, tá? Então essa foto foi eu que fiz, foi um pôr do sol aqui numa cidade do nosso Nordeste, né? Um local muito quente, né? Estava um céu bonito apesar dessas cores. No livro Desencarnações Coletivas, né? O médium, o Isoldinho Rezende, né, ele traz aqui
mais uma informação de como os espíritos procedem nesses resgates, quando há um desencarne coletivo. Ele fala da colônia espiritual casa transitória. Então é uma colônia que faz resgate de espíritos, e ela não é fixa, ela é transitória, ela vai conforme seja a necessidade, aonde ela é chamada. Então o espírito ele diz o seguinte, que a missão dessa colônia é amparar todos os espíritos que passam por mortes coletivas. Ela se instala no local onde acontecerão essas tragédias, meses antes, para receber os recém-chegados da Terra. Tá? Então, com certeza, na Itália, na China, na Espanha, nos Estados Unidos, onde estão havendo esses desencarnes maiores, essas colônias estão lá. Então ele complementa aqui, em questão de minutos a colônia já se encontrava sobre a cidade de Porto Príncipe, bem no centro da atmosfera terrestre. Ele se refere ao Haiti, quando houve aquele terremoto em 2010, onde centenas de milhares de pessoas morreram. Essa colônia, casa transitória, ela fica ligada a duas colônias espirituais maiores, tá? A colônia espiritual Nova Esperança, que fica em Sacramento, Minas Gerais, e a colônia espiritual hospitalar, escola Lar de Maria. Essa fica em Buenos Aires, Argentina. Para os espíritos não existem fronteiras. Se já não bastasse tantos problemas, né? Os antigos eles já associavam, e muitos místicos, então muitos esotéricos, eles associam a passagem de um astro pelo nosso céu como algo ruim, como algo que possa trazer algum prejuízo para a agricultura no passado, catástrofes, né? E no nosso caso, no nosso presente, isso aqui é uma ilustração, vai passar aqui pela Terra, precisamente em 29 de abril, né? Um asteroide que mede 4 quilômetros, né? Então ele vai passar, o ápice da aproximação será no dia 29 de abril, vai estar voando a 31 mil quilômetros por hora. Conforme a NASA, não tem perigo de ele se chocar com a Terra, mas de qualquer maneira ele vai passar pertinho, né? Então há um entendimento que quando esses astros negativos passam, né, essas pedras elas são feias mesmo. Essa foto aí é uma foto legítima, é um outro muito perigoso que a NASA já vem monitorando, e que ela tem uma pequena sonda que está orbitando ele fazendo fotos. Então isso é uma foto autêntica de uma pedra dessas que está viajando, e essa sim, existe o perigo daqui a muitos anos de se jogar com a Terra, mas talvez nós não estejamos mais por aqui. Na casa de Miramês, agora em março de 2019, né? Vou trazer agora aqui uma série de relatos das nossas médiuns. Elas me mandam mensagens pedindo ajuda, pedindo alguma orientação. E uma delas disse o seguinte: me vi em um vale de montanhas muito altas. Ela até fazia uma referência como se fosse assim um Everest. É um local muito denso. Vi espíritos caindo em uma espécie de buraco que os sugava. Eles gritavam muito em agonia. Então ela dizia, era como se o buraco se abrisse e fosse engolindo aqueles sofredores. Aquilo trouxe também para ela muita perturbação. Então apareceu um espírito iluminado. Então, gente, sempre que o médium está nessas missões de auxílio, ele nunca está só. Muitas vezes ele não vê, não percebe o espírito que o ajuda, porque o espírito está numa condição vibratória mais elevada, e ele naquele ambiente tão denso, ele não consegue ser visto. Então ele, num esforço, ele baixa a vibração e ele se torna visível para que o médium fique um pouco tranquilo e seguro, percebendo que não está só, né? Então ela diz que apareceu um espírito iluminado como se fosse um anjo. E falando com voz forte disse: o vírus não é nada. Muita coisa ainda está por vir. Orem, 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 pois agora é que começou. Então, essa médium disse que ficou muito perturbada com essa situação. Uma outra disse o seguinte: vi madeiras velhas. Então essa referência de madeiras velhas, no que ela se refere, é aquela questão que eu falo da mediunidade, né? Da interpretação. Eu creio que ela tenha visto árvores secas, tá?
esturricadas, que é assim, um cenário comum do umbral. Vi madeiras velhas e muitas pessoas angustiadas. Havia muita tristeza e um sentimento urgente de se pedir perdão. Chorei muito. E ao levantar, fui fazer um evangelho. E ao abrir o livro, foi no tema, né, que caiu: fora da caridade não há salvação. Então ela disse que ela estava, deu um cochilo, de repente se viu nessa situação. Aí ela acordou e fez o evangelho e ela foi dormir bem. Uma outra médium traz o seguinte relato: nesta noite eu estava muito emotiva. Isso ela reportou no dia que estava fazendo o evangelho em casa, porque nós não estamos tendo trabalhos na casa de Miramês nesse dia. Não vamos voltar na próxima semana também, né? O confinamento social foi ampliado pelo nosso governador e na próxima semana vamos começar a divulgar as diretrizes de como vamos proceder. Muito bem, então a médium, ela não conseguia, ela é muito ostensiva, mas nesse dia ela disse que não conseguia conectar com nada, estava muito emotiva. Vi uma nuvem escura, nela haviam rostos humanos. Percebi que era um aglomerado de muitos espíritos, que aos poucos foram caindo no chão, tipo folhas mortas de uma árvore. Então ela disse que dentro daquela nuvem eles iam todos como que sendo anestesiados. Em seguida vi socorristas guiando estes espíritos para a luz. Depois, um desses socorristas, né, que parecia ser o dirigente, falou por mim dizendo: cada um será dirigido ao seu leito no hospital. Então, gente, todos esses relatos são de médiuns diferentes, né? Então eu achei importante fazer esse compartilhamento com vocês e também para outras pessoas de outros estados, porque com certeza essa situação está se replicando em outras cidades, para que as pessoas possam não se sentir sozinhas. Porque o médium, por conta das coisas exóticas que muitas vezes ele vê, que ele se envolve, então ele mesmo fica preocupado, né, da credibilidade que algumas pessoas possam não ter. Lembrando que até agora não caímos, se cair vocês voltam. Então vejam só, os nossos médiuns, né, passaram a reportar angústia, tristeza, em alguns casos irritação. E foi aí que nós resolvemos fazer aquele evangelho, né, que estamos fazendo no Facebook, no Instagram, todos os dias às 19h45. Então renovo o convite. E aí a Casa de Miramês passou a utilizar as redes sociais de um outro formato. Até então fazíamos postagens esporádicas. Então aí pela nossa inexperiência em utilizar essas ferramentas, é que estamos batendo cabeça. Mas vamos nos aprimorar, se Deus quiser. Está sendo uma situação comum a muitas outras casas espíritas, mas vamos passar a utilizar essas ferramentas com mais frequência para chegar mais pertinho de vocês. Outra médium me passa a seguinte situação. Na penúltima reunião no Miramês, isso foi antes de nós fecharmos a casa, eu não conseguia me concentrar. Toda vez que eu fechava os olhos, eu só conseguia ver um galpão com pessoas amontoadas, crianças e idosos. Nesse dia do trabalho, ela disse que foram feitos atendimentos para aqueles refugiados sírios, lá na Ásia, né, onde tem muita gente também sofrendo. E ela disse: eu quero compartilhar tudo isso porque há mais ou menos 5 meses atrás eu sentia basicamente todos os sintomas do corona. Então eu lembro que essa pessoa, ela fez uma série de exames e nada foi detectado, absolutamente nada. Eu não sei se eu estou tentando associar algo meu a isso, ou se isso pode ter sido real. Então aqui ela quer dizer que ela acredita que ela já estava envolvida, né, nesse trabalho. Tá? Então, pelo contato do corpo espiritual dela, junto com esses sofredores lá no plano astral inferior, né, e a gente fazendo essa suposição dessa ligação dos miasmas, né, com o vírus que está atormentando, né, os nossos corpos físicos, né? Então ela passou a sentir os mesmos sintomas, mas quando o corpo físico dela era levado a ser examinado pelos médicos, ela fez muitos exames de imagem, tudo, e não detectou nada, né? Então ela ficou bem melhor, ela se recuperou a integridade com o tratamento que ela fez na casa.
Sim, porque nós, trabalhadores, nós precisamos também de ajuda, de tratamento. Não devemos nos furtar a pedir socorro. Aí ela complementa, né? Por favor, me ajude a entender, para que futuramente eu possa ajudar de alguma forma. Pois se isso tem alguma ligação, se eu poderia ter feito algo e não fiz. Então é uma pessoa muito responsável e aquele desejo de ajudar que é o de todos nós. E ela diz obrigado, né? Então a gente levou a orientação a ela, né? De que não se abalasse com essas dúvidas. Hospital. Então, tem sido, com muitos trabalhadores, né, antes mesmo dessa situação, sonhos com o hospital. Né? Então, gente, nós estamos, muitos médios estão com a sua psicofonia, médios ostensivos com a sua psicofonia paradinha lá, tá? Os estão dando tempo, tá? Mas essas pessoas estão ativamente trabalhando enquanto estão dormindo. Por isso, continue sendo socorristas voluntários ao dormir. Digam isso para vocês mesmos nas suas preces antes de dormir. Aqui já não é um médio, aqui eu peguei isso aqui numa matéria, num jornal muito interessante, muito interessante. Olha só o que esse virologista disse, o Átila. Sair do isolamento agora é querer voltar para um mundo que não existe mais. Um mundo que não existe mais. Tá? Então, é muito importante que nós tenhamos isso em mente, que aquele mundo que existia para nós aqui no Brasil, antes de março, aquele mundo não vai mais existir. Não é que o céu vai ficar diferente, não é que vamos ter 3 luas lá quando olharmos para o céu, o dia vai ter 30 horas, não é isso, tá? Mas aos pouquinhos nós vamos perceber e lá no final eu vou trazer uma listinha de coisas que vai nos dizer isso, tá? Então estejamos atentos, isso aqui não tem nada a ver com essa posição sanitária, se acaba ou não acaba o isolamento, tá? Eu particularmente sou a favor do isolamento. Então veja só, o Átila disse que é querer voltar para um mundo que não existe mais, porque vai chegar um momento que nós vamos sair lá fora. Vamos sair, vamos abrir as nossas portas, os nossos portões. Né? Então, o Raul Seixas tem uma música muito bacana que ele cantou, O Dia que a Terra Parou. Né? Então, o professor não saiu para lecionar porque o aluno, né, também não estava lá. Então, assim tem sido com o nosso dia a dia. E uma médium nossa, né, ela disse o seguinte: o fato é que as pessoas não perceberam que o momento é de reforma íntima substantiva, tá? Então é uma reforma íntima para valer. O tempo que nos está sendo dado, então olha, a gente reclama que não tem tempo para nada, vive correndo. Então nos está sendo dado um tempo. Na forma, né, de isolamento social, é para nós percebermos, olharmos para nós, realizar a faxina interior e buscar adquirir novos hábitos. Realizar a faxina interior. Precisamos, gente, fazer isso de verdade. Porque vejam só, a morte quando chega, ela não avisa, tá? Então lá de cima os espíritas foram marcando aquele, acolá, aquele outro, e aí estão levando, tá? O transporte para na porta, leva e acabou-se. Tá? Não tem dizer eu não quero ir, não tem escolha. Então quando chegar a nossa hora, a gente tem que estar com a malinha pronta, a nossa malinha interior, certo? Entronizar, né? Nós devemos entronizar o que o mestre tem nos ensinado nesse. Veja que palavra legal, olha, entronizar, né? Colocar no alto do trono para valer, né? Ser assim aquela diretriz máxima. Entronizar o que o mestre tem nos ensinado esse tempo todo. Claro, o evangelho que foi ditado há 2000 anos, todo dia, toda semana, né, está nos trazendo orientações. Nós não temos desculpa mais de fazer diferente, de errar. E que ainda não colocamos em prática por conta do nosso egocentrismo.
Então nós não somos o centro do mundo, nós precisamos muito dos outros. Então nesse isolamento nós estamos sentindo falta das pessoas, das coisas. Então é muito importante essa reflexão ser vista. Lembrando, essa palestra vai estar no YouTube, né? Vai estar lá gravada. Não quis entrar ao vivo, vai entrar gravada. Aqui uma reportagem que saiu, né, no Diário do Nordeste. Bom, como eu precisei mudar de computador, né, e entre as orientações a gente deixar a janela aberta, estamos em casa, não é um estúdio, aí a cachorrada da vizinhança está dando o boa noite para eles também. Mas vamos lá. No Diário do Nordeste, no dia 25, trouxe uma matéria sobre as irmãs carmelitas. Elas já vivem por opção, né, em isolamento. E a matéria dizia, o título é essa: Irmãs Carmelitas ensinam como viver melhor o período de isolamento. Né? Agora, né, foi complementado pelo corona. Então a irmã Terezinha é a priori, né, é quem dirige a congregação. Então, juntando o que o repórter colocou e o que a madre falou, eu trago essa colocação. Ter a realidade modificada e viver em quarentena não é tarefa fácil. Com o mundo sofrendo uma pandemia, o isolamento social é uma dura realidade no mundo. E as pessoas precisam adaptar sua vida cotidiana. Então, a irmã, elas não sofrem, elas se adaptaram àquela situação. Então, quem está acostumado a sair, a ir para o shopping somente uma vez ao ano, elas abrem lá, né, o espaço para ter um contato com a família. Então, para elas, não é sofrimento viver daquela forma. Então nós não precisamos viver na clausura total, nós precisamos fazer o quê? Repensar a nossa forma de viver. É isso que a mensagem está convidando. E ela disse mais: é possível passar por esse confinamento provisório, gente. É provisório, já está tudo. Estamos na rua novamente, estamos livres. A primeira coisa que precisa ser feita é aceitar o momento. Resiliência, tá? Então a gente precisa, não adianta ficar brigando, se desesperando. Os problemas existem, mas a gente não pode mudar tudo. Nem tudo depende de nós. Então esse momento está nos mostrando exatamente isso, que nós somos parte, nós somos uma engrenagem de uma máquina maior. É preciso aceitar o momento que não pode ser mudado. Se você não aceitar, ele vai se tornar muito pesado. O rebelde sofre muito mais. O ideal é ocupar o tempo com alguma coisa, pois a ociosidade é que vai perturbar. Ociosidade, gente. Ociosidade. Nós reclamamos que não temos tempo porque estamos sempre fazendo alguma coisa. Mas será que essa coisa é produtiva? Será que esse tempo está sendo gasto de forma construtiva? Se chegar a nossa hora, será que aquela coisa, aquele algo que estamos fazendo naquele momento era algo construtivo ou era algo ocioso? Tá? Então vamos refletir mais sobre como gastamos o nosso tempo, como utilizamos o nosso tempo. Faça alguma coisa. Conviva com a família. Olha só, gente, isso aí é alguém que vive isolado da família. A família delas, das carmelitas, são aquelas outras que estão com elas lá na clausura, no convento. Tá? Então conviva. Será que a gente convive com a nossa família? Verdadeiramente? Será que a gente convive? Eu não estou falando com aqueles que estão espalhados por aí afora, não. Eu estou falando com aqueles que moram conosco dentro de casa. Será que a gente toma café junto? Será que a gente sabe que aquela pessoa está passando por algum problema? Será que a gente consegue perceber que aquela pessoa conseguiu ou fez algo legal e que a gente precisava dar um parabéns? Olha, teu cabelo está tão legal, essa roupa é nova. Poxa, tu tá comendo, o teu pedacinho de pão está tão pequeno, pega um pedacinho do meu. Tá? Olha, só tem uma fatia de queijo. Vamos repartir para nós dois? Será que a gente está convivendo com a nossa família? Certo? Então isso é muito importante. Então ela recomenda assistir um filme, rezar juntos. Olha que coisa boa. Então já eu vou falar disso aí. Que o confinamento trouxe isso. Muita gente aprendeu a rezar, a orar juntos. Tá? Isso é muito bom. Então quando eu recomendo o Evangelho no Lar para as pessoas que eu estou entrevistando, que a gente está fazendo atendimento, nossos assistidos,
eu falo, ó, se você puder fazer com a família, legal, né? Mas se não der, mas às vezes é tão interessante, tem mais de uma pessoa da família fazendo o tratamento e cada um faz no seu tempo. Legal quando faz junto, né? Então ela tem ainda uma recomendação: viva cada dia, né? Então, repito, a gente não sabe quando vai terminar. Devemos cuidar da mente e evitar negatividade. Sim, pensar positivo. Em um outro médium, nós tivemos uma comunicação com relação a aumentar a frequência mental, né? A frequência da música, a frequência da oração. Então o espírito falava que a frequência alcança o vírus, né? E o destrói. Ele é vulnerável à frequência, né? Então vamos a uma boa frequência, ela destrói uma coisa ruim. Então vamos orar com fervor, com confiança, ouvir boa música, e ter bons pensamentos, que tudo vai passar e que a gente vai superar isso, tá? As notícias presentes, notícias negativas, provocam ansiedade, né? A ansiedade deprime e a depressão, né, pode ser um desastre. Vamos adiante, senão o tempo está passando. Algo que saiu também no jornal, que chamou a minha atenção, uma jornalista de nome Dayana Araújo, no dia 23 de março, dia do Nordeste, ela escreveu num blog uma matéria com o seguinte texto, com o seguinte título: guardem meus abraços para quando a quarentena acabar. Na casa de Miramês, para encurtar a saudade, a gente tem incentivado os trabalhadores a gravarem pequenos vídeos, onde nós compartilhamos nos grupos da casa e estamos também colocando nas nossas redes sociais. É uma maneira de a gente matar a saudade. E tem sugerido que os vídeos sejam gravados, as pessoas estando bem espontâneas, tá? Então tem sido muito legal, tem sido uma experiência boa. E a gente convida os outros colegas da casa que ainda não fizeram. Você de outra casa, leva a ideia, você vai gostar. Porque está todo mundo com saudade de abraçar um ao outro. A gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas vão gostar, né, de querer continuar em casa, tá? Mas a gente sabe que muitas outras vão querer nunca mais faltar ao trabalho, vão sentir saudade do trabalho, dos nossos doentes, dos nossos assistidos. Sim, a gente sente saudade deles. E dos colegas, tá? Então, nós estamos ansiosos, né, para compartilhar os nossos abraços. A Dayana disse que quando essa quarentena acabar, a gente vai ter tempo e motivo, sim, para abrir as portas da casa, chamar o vizinho para comer bolo de banana com café e correr para os braços e abraços dos nossos idosos, nossos amores. Vamos raspar aquela tigela do bolo com a mão e sentar na calçada para dividir as sobras das festas de uma quarta-feira qualquer. Então veja só, ela convida, eu não mudei o texto, né? Ela colocou o PRU, ela procurou aqui ser bem espontânea, bem simples, bem realista. Então é esse mundo que muitos de nós perdeu conexão, e que aquele virologista lá atrás disse que quando a gente voltar, quando a gente abrir o portão, que a gente abrir as portas, que a gente sair lá fora, a gente vai encontrar um mundo diferente. Mas que a gente possa enxergar esse mundo, a gente precisa abrir os olhos, a gente precisa se permitir. Então, quanto tempo que a gente não faz isso, né? Abraçar o vizinho, repartir um bolo. Então, é esse o novo mundo que a gente vai ter. E a Dayana disse lá assim, ó, logo, logo vamos limpar a casa, mas para sujá-la em seguida, ao receber os irmãos, os primos, os amigos, os parentes agregados, que estão se guardando para quando as portas voltarem a se escancarar, tá? Escancarar, sim. Então, mais do que nunca a gente está com saudade das pessoas. A gente não fazia ideia de como essas pessoas eram importantes nas nossas vidas. E a possibilidade sim, porque os médicos dizem que o vírus ainda não alcançou o seu pico no Brasil. A gente pode sim perder alguém que a gente conhece. Ficar em casa não é mais um pedido, virou apelo, mas tornou-se também reinvenção. A reforma íntima, ela convida isso, a se reinventar. Muita gente está costurando, muita gente está cozinhando, muita gente descobriu que tem um bocado de coisa que não precisa mais, muita gente descobriu que tem coisa que nem sabia que tinha, livro, roupa, tá? Que legal. Muita gente está descobrindo habilidades.
Olha só, ela fala que a gente, dos espaços, ela fala da planta que a gente não percebeu que crescia no jardim, na janela. Então muita coisa está sendo notada. Vamos nós, olha só, as postagens aqui interessantes. Na primeira, né, nós temos aqui a China, quando ela estava em plena atividade, né, poluição, tá? Tudo a mil. Quando tudo foi desligado, né, olha só como é que ficou. Ela ficou friozinha, uma imagem térmica. Então significa que o nosso planeta está respirando, ele está voltando a ter uma chance de reequilibrar a natureza. Isso não vai nos permitir ter uma melhor chance de vida, outra qualidade. Olha só, outra transformação. Quem jamais imaginou o Cascão numa pia lavando as mãos? Então a higiene vai passar a fazer parte das nossas vidas. Tá? Então, olha só, então isso aqui foi uma sacada do Maurício de Souza muito legal, né? O Cascão aparece usando água para lavar as mãos em ação da Turma da Mônica contra o Covid, tá? Times Square em Nova York, né? Onde uma rua, um quarteirão que ela não para, é uma cidade 24 horas, um local que funciona 24 horas em todos os dias do ano, e está lá, Times Square está parada. Então o mundo parou, assim como cantou o Raul Seixas, né? Então esse parou não é por acaso. Então parou para reinventar. Então essa imagem é dessa semana, tá? Então esse momento é muito bom também para que nós quebremos esses isolamentos religiosos. Isso é uma estupidez. O Jesus, nessa semana, num dos nossos evangelhos, nós falamos que ele não fundou religião nenhuma. Religião é coisa dos homens. E os homens são criaturas que têm mente distorcida. Muitos distorcem as coisas, seu bel prazer, o seu interesse. E aí, nessa semana, o Papa Francisco, lá no Vaticano, atravessou a Praça de São Pedro sozinho, debaixo de uma chuva, né? Sem guarda-sol, né? E fez essa celebração ao lado daquela cruz que testemunhou em 1522 uma outra pandemia, certo? Já estamos pertinho do nosso final, tá? Opa, eu fiz uma bobagem. Cancelar. Opa, gente, eu fiz bobagem, tá? Demora aí, pera aí, que eu vou ajeitar aqui. Pronto, voltando aqui ao normal, vamos lá. Então o Papa Francisco, né, ele nessa celebração, ele mostrou muita humildade ao mundo e trouxe uma mensagem muito bonita. E eu aqui, né, já pertinho do final, eu trago essa mensagem da Joana. Foi lida essa semana no nosso evangelho, no livro Entrega-te a Deus. Ela diz, no capítulo do livro, o suave encantamento de servir. Quando se serve em qualquer forma de solidariedade, há um suave e doce encantamento que enternece o indivíduo, dando-lhe sentido existencial e dignidade humana. Então veja que coisa linda que a Joana diz. Então a gente servir o próximo, né? Isso nos dá uma existência, né? Dá mais sentido à nossa vida. E aí eu juntei aqui uma série de reflexões, né, desse nosso momento. As grandes empresas passaram a produzir máscaras, elas passaram a produzir uma série de equipamentos para os profissionais da saúde, né? Outras foram doando sabão, sabonete, material de limpeza. Aquelas que não produziam compraram e passaram a doar kits, tá? Então isso foi muito legal. É esse chegar junto que a humanidade estava precisando. O olhar para os pequenos negócios existem. Então, nesse momento, ficou todo mundo preocupado com isso. O Brasil ele tem uma economia informal muito grande. Então, quando para tudo, é o cara da feira, é o cara, é a faxineira, é a pessoa que faz unha. Então, quer dizer, todas essas pessoas, elas vieram para os holofotes. E nessa volta, vamos preferir contratar o serviço dessas pessoas, dos pequenos negócios. Porque chegou a hora da gente ser mais solidário, tá?
Então as diferenças sociais ficaram expostas, como isso que eu falo. Né? Houve uma preocupação muito grande com o salário dos funcionários, as empresas não estão faturando, como é que ela vai pagar o salário do funcionário? Então houve muita articulação voltada para o funcionário. O home office, né, uma palavra que já existia muito junto do pessoal da informática, passou a fazer parte de vários segmentos. Tá? Então, trabalhar em casa. Trabalhando em casa a gente está mais perto da família. Não precisa gastar combustível, não vamos estar poluindo o planeta. E uma série de vantagens isso traz. Então se prepare, isso aí vai ser algo que não vai ter volta. Muita empresa vai preferir o home office. Então passamos a ter um maior contato com o lar, né, com as plantas, com os animais, nós já falamos sobre isso. Um reencontro com a família, isso tem sido muito importante, falamos também. Né, aprendemos muita gente tem brincando, tem casais que têm se separado. Mas de fato, muitos casais estavam precisando desse tempo para voltar a conversar, voltar a namorar. Os filhos, os pais ouvir os filhos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho os seus pais. O clima ficou melhor, os rios limpos, né? A higiene se tornou mais presente, já falamos disso. Tem até umas reportagens que os canais em Veneza passaram a ficar com condição de se ver os peixes. O consumo desnecessário, viver simples. Então, nesse momento, nós estamos percebendo que estamos convivendo sem muitas coisas que antes pareciam ser essenciais, o supérfluo. Então, se antes nós... como eu conversei com um colega, se comia um sanduíche de R$20, passamos a comer um de 10 e de repente um de 7 pode dar certo. Tá? Então isso aí, o celular não precisa ser de uma marca tão cara, ainda vai durar mais um ano, então vou usar. Então esse consumo desnecessário vai fazer com que eu precise ganhar menos dinheiro, tá? E eu puder sobrar mais um tempinho para eu viver melhor. Parar, né? Paramos de forma obrigatória, então de vez em quando precisamos parar, sair daquela loucura de sermos levados por aquela onda. Redescoberta de Deus, muitas pessoas passaram a orar, né? Passaram a vibrar positivamente, nós precisamos disso. Então nós não temos condição de eliminar a doença, nem de mudar a situação econômica do país. Mas nós temos a condição de vibrar positivo, ter fé, né? Ontem nós falamos, sexta-feira falamos sobre a fé, que nós vamos superar tudo isso, se Deus quiser, né? E ter um olhar mais atento para o eu, né? Para a vida, tá? Olha só, né? Já estamos bem pertinho no final, é o penúltimo slide. Estamos todos conectados, essa imagem é muito boa. Uma outra médium nossa chegou e disse: meus caros amigos, falar do amor e da caridade é lembrar que as palavras citadas são o elo que une todos os humanos. Então, nossos evangelhos, eles têm abordado de forma sistemática que a caridade, gente, é o caminho para a salvação, tá? Então, vamos voltar a lembrar aquele espírito que na psicografia, que não aceita o que aconteceu com ele, né? Então ele não compreendeu ainda, tá? É possível o espírito morreu recentemente se comunicar? Sim. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec traz depoimento de espírito que está acompanhando o seu próprio enterro, tá? Então basta estudar um pouquinho mais a codificação. Então, quando entenderem que são um elo desta corrente, isso os fará mais luminosos. A caridade e a gratidão são consequências do amor. São Paulo dizia, se ele conseguisse mover uma montanha, que não é fácil, mas se ele não tivesse amor naquele gesto, ele nada teria feito, ele nada seria, por mais poderoso que pudesse ele parecer. Então vamos lá, quando entenderem que são elo de uma corrente, eu já falei, o amor é a palavra que sintetiza todas as virtudes humanas. Fiquem em paz, com muito amor, na prática da caridade. Então isso aí, esse espírito, ele deu o nome dele, irmão Carlos, né? O franciscano. Então, os espíritos que ajudam nas reuniões é o preto velho, é o índio, é o franciscano, tá? É o hindu, é o médico alemão, tá bom? Então são muitos, não tem, no mundo espiritual, essa questão dessas barreiras não existe. Conforme aquela outra médium falou dos espíritos que estão resgatados, basta que todos estejamos na mesma frequência, tá? Joana de Anjos, de novo, aqui foi um texto que eu também
levei essa semana no Evangelho, do livro Elucidações Psicológicas, quando a Joana fala da caridade. Ela diz que a caridade, que é o amor na sua expressão mais elevada. Vejam, novamente, palavra amor junto da palavra caridade. Não é da palavra, é da ação, do verbo, né, da virtude. Para ser real, exige a iluminação de quem a pratica, facultando-lhe, ao mesmo tempo, um constante aprimoramento de propósitos que induzem à abnegação e à vitória sobre as tendências primitivas que permanecem dominadoras. Então a Joana é maravilhosa, é fantástica nas suas colocações. Então ela diz aqui que as nossas tendências primitivas continuam nos domando. Olha, gente, nós usamos um corpo que foi moldado a partir do macaco. E aí estamos chegando ao nosso slide. Então, é por isso que nós ainda somos muito primitivos nas nossas... Nós precisamos domar esse corpo. É como a pessoa que vai domar um cavalo selvagem, depois que doma, é um grande companheiro que o leva a muitos locais. Então aqui também na nossa casa de Miramês, né, vamos ficar com a psicografia de um espírito que se intitula como um amigo protetor. Antes dessa psicografia, ele fala do como está, né, bagunçado esse trabalho. Bagunçado no sentido que está havendo assim, um grande rebuliço, como nós gostamos de falar aqui no Ceará. Então ele diz que o planeta Terra está passando por uma grande provação, da qual muitos ainda sofrerão. Vejam só que as comunicações vindo em tempos diferentes, por médios diferentes, se completam. Mas será para o bem desse planeta, que estava acabado moralmente, faltou um ar. Um pequeno vírus fará uma diferença muito grande na vida dos que ficarem por aí. Sim, lembra o que o virologista falou? Né? Que nós estamos voltando para um mundo diferente, que aquele mundo nós não vamos mais encontrar. Então aqueles que se transformarem, aqueles que fortalecerem o seu sistema imunológico, físico, espiritual e emocional, né, vão estar vacinados. E aí vão poder andar com mais tranquilidade. Será um mundo melhor, com mais amor e caridade. A desigualdade diminuirá e serão um povo com mais qualidades morais, aplicando em suas vidas o que Jesus pregou em maior escala. Certo? Então assim, esse é o último slide, tá? Foi bom, não caiu. E aqueles que tiverem alguma água para fluidificar, que quiserem pegar, né? Deixa eu ver se eu consigo, né, colocar uma musiquinha aqui para dar um tempinho de vocês irem pegar uma garrafinha ou uma copa d'água, tá? Eu tenho que achar que vocês podem ter alguma coisa aí. Algumas coisas eu não tenho aqui, né? Porque eu precisei vir para um outro computador de emergência, o que foi muito ruim. E aí a gente ficou assim meio aqui quase que no sufoco, tá? Bom, já vou deixar aí a imagem das rosas, né, para que a gente possa fazer a nossa fluidificação da água. Acredito que todos já devam ter, os que quiserem. Os que não quiserem, aguarda só um pouquinho que a gente vai já fazer a nossa prece de encerramento. Eu vou fazer melhor, vou fazer a prece de encerramento para liberar quem não quiser fluidificar a água. E aí a gente fluidifica e eu agradeço a todos a boa vontade, né, e aquelas pessoas que divulgaram que seria pelo YouTube, né, avisa por favor que eu vou colocar lá daqui a pouquinho. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, vamos levar o pensamento a Jesus, vamos rogar que a sua luz esteja em nossas mentes, em nossos corações, em nossos lares, que a sua luz alcance também todos aqueles que estão em nossas orações, em nossos pensamentos, nossos familiares, pessoas que
que amamos, pessoas com quem nos preocupamos. Pedimos, Senhor, possa também o teu amor, possa também a tua luz conduzir as decisões dos nossos dirigentes, possa também a tua luz fortalecer todos os profissionais da saúde que estão envolvidos nesse combate, nessa luta. Possa também, Senhor, tua luz fortalecer os socorristas que de forma incansável vêm durante toda essa transição trabalhando em prol do nosso próximo, aquele próximo desconhecido, mas que é tão especial para ti. Pedimos, Senhor, mudarmos para melhor, possamos deixar para trás aquela crisália e sermos uma nova borboleta, possamos ser um novo homem, a nova mulher, possamos ser um novo ser espiritual, que possamos com o coração aberto compreender e aceitar os teus desígnios, que assim seja. Muito bem, então quem tem água e quer fluidificar, né? Peço que estenda as mãos sobre a água, né? A garrafa ou um copo. Feche os olhos, né? Silencie a mente e comece a sentir o coração iluminado. Uma luz muito suave que vai tomando de conta do teu coração. Essa luz vai se expandindo, vai iluminando todo o seu corpo. E um jato de luz começa a sair das tuas mãos. Sinta na palma das tuas mãos, aquecida, formigando. E essa água começa a receber esse jato de luz, esse jato de energia. Senhor Jesus, pedimos a intercessão dos bons espíritos nos lares de todas essas pessoas que estão conosco nesse momento. Possam suas águas ser fluidificadas. Possam, Senhor, ela receber os antídotos a combater as moléstias do seu corpo. Possam ela receber os meios que irão imunizar não só o seu sistema imunológico, físico, mas também o espiritual. Possa essa água também levar paz, levar tranquilidade, levar harmonia e equilíbrio. Te pedimos, Senhor, com a intercessão dos bons espíritos ao lado de cada uma dessas pessoas, possam essas águas se transformar em auxílio benéfico, em auxílio de paz, de harmonia e saúde, e que assim seja. Muito bem, que cada um possa consumir a sua água da maneira que já está acostumado. Sempre recomendamos fazê-lo 5 vezes ao dia, na medida de um copinho descartável de café, né, daquele tamanho. Uma dose em jejum quando acorda, outra antes de dormir, outra no almoço, e as outras 2 no melhor horário, né? Pode guardar na geladeira, pode desdobrar a água, quem fluidificou um copo. O importante é tomar junto com a sua água, com o seu remédio, com fé e confiança. Até uma próxima, e amanhã, se Deus quiser, voltamos com o nosso Evangelho às 19h45. Fiquem todos com Deus.